Vamos falar então sobre todas essas batalhas de narrativas com o nosso internacionalista aqui da Universidade de Brasília, da UNB, o Roberto Goulart Menezes. Roberto, muito bom dia, prazer falar contigo. Bom dia, Natália. É um prazer falar contigo e toda a sua audiência. Olha, Roberto, é isso, né? Agora então a gente passa pela guerra de narrativas. Essa guerra deve se estender, assim como a de mísseis, né? A gente acompanhou, primeiro Israel atacou preventivamente Israel lá no dia 19, 19 não, né? Um pouquinho antes, afirmando que o Irã estava poderia fabricar uma bomba nuclear e que aquele ataque era preventivo. O Irã revidou esses ataques de Israel e assim a gente ficou até os Estados Unidos no último final de semana atacarem essas 3 bases nucleares de produção de energia nuclear do Irã. E aí logo depois disso, 2, 3 dias depois, a gente conseguir realmente ter o cessar-fogo. Primeiro, o Trump falando que tinha acontecido um cessar-fogo e depois a gente realmente tendo a oficialização desse cessar-fogo dos mísseis. Mas aí agora a gente enfrenta uma guerra de narrativas, né, de discursos. E essa você acredita, Roberto, que vai longe, assim como a dos mísseis? Natália, você destacou bem um trecho do secretário de Defesa dos Estados Unidos, o Pete Hegseth, quando ele ataca a imprensa, né? Você mencionou também agora, colocou na pesquisa, a questão da narrativa. Eu acho que aí tem 3 pontos importantes. O primeiro é que o presidente Trump, ao fazer os ataques contra o Irã, ele fez tomou uma decisão altamente polêmica, né, por conta da legalidade ou não do seu ato internamente, mas, sobretudo, o risco de colocar os Estados Unidos numa guerra de grandes proporções no Oriente Médio. O segundo ponto é em relação à utilização, pela primeira vez, de armamentos tão sofisticados e específicos e que só os Estados Unidos detêm e pode colocar à prova também esses mesmos equipamentos, né? Ou seja, no caso equipamentos, eu digo essas bombas que seriam bombas únicas no mundo, que capazes de destruir, né, o programa ou as instalações ou danificar severamente as instalações nucleares do Irã. E o terceiro ponto importante é em relação ao Irã e o próprio Israel. Ou seja, ao mesmo tempo que o Irã traz para si a questão de confrontar, ou melhor, confronta a versão dos Estados Unidos, porque o Irã também já havia dito que não, destruiu sim, foi isso que aconteceu e ponto. Ele coloca, deixa uma interrogação no ar se os Estados Unidos fariam novos ataques contra o Irã. Então, eu acho que a narrativa está em disputa, certamente, mas também mostra que esse cessar-fogo pode ser mais frágil do que nós temos interpretados até agora. Pois é, né, professor? Porque nesse primeiro momento o cessar-fogo foi declarado. Essa é uma questão muito interessante, né, emblemática dessa guerra que era entre Israel e Irã, e Estados Unidos participaram efetivamente, né, jogando mísseis, tentando destruir ali os 3 principais pontos de produção de energia nuclear do Irã. Foi Fordow, que ficou mais famoso porque depois Israel também atacou um dia depois, né? Mas aí quem falou do cessar-fogo pela primeira vez foi o Donald Trump, que era o país fora da guerra, que não foi atingido, né, que estava junto a um dos países que realmente estavam atingidos. Então tem essa participação muito emblemática e polêmica dos Estados Unidos, né, inclusive contra tudo que é entendido dentro dos direitos aí, entre países, né, os direitos humanitários, enfim, de que não pode atacar se você não foi atacado. Mas os Estados Unidos fizeram isso. E aí quem falou do cessar-fogo foram os Estados Unidos pela primeira vez. Esse cessar-fogo, então, pode ser muito mais frágil realmente, porque demorou para ser reconhecido, agora é reconhecido, mas a gente vê que o conflito ainda é muito grande, né? Entre as 3 partes, inclusive. A forma como foi anunciado esse cessar-fogo e
E o cessar-fogo que os Unidos tentam, a partir da publicação de uma rede social do presidente Trump, passar a mensagem de que foi um ultimato tanto ao Irã quanto a Israel. E um outro ponto que chama a atenção é que Israel parecia que está mais em desacordo do que o Irã, me pareceu. Por quê? Porque o Trump, nós não sabemos se ele conversou exaustivamente com o Netanyahu, as altas autoridades militares, né, enfim, políticas de Israel, ou se ele acabou tomando uma decisão à revelia de Israel, né, ou colocou termos muito duros. Como nós não temos outros países que participaram, pelo menos não foi da Natália, dessa negociação, então quem sabe da negociação tem falado pouco sobre ela. O que eles falam teve algum tipo de negociação, os termos nós desconhecemos até o momento, e o ponto é que o Trump, ele nesse momento participa, né, na Holanda, da reunião de cúpula da OTAN, e o Trump chegou lá com essa realização, né, do seu governo, ou dele, sobretudo, né, da presidência, de tal modo que ele tenta passar uma mensagem também aos europeus de que tem um outro conflito em andamento, que é a Ucrânia. Então ele fala, quando eu entro nos conflitos, eu vou lá e resolvo, né? Então, mais ou menos dando um recado para a Europa, dizendo, olha, vocês têm que resolver o de vocês. Então, ou seja, cada vez mais ele reafirma também que o conflito da Ucrânia e Rússia é uma questão da Europa. Os Estados Unidos estão, claro, acompanham, não tem como ser indiferentes a esse conflito, essa guerra, Ucrânia e Rússia, mas um outro ponto importante também que você destacou em relação a essa fragilidade desse acordo é que não tem nenhuma instituição participando, né? Não tem as Nações Unidas. Nós vimos que no domingo tivemos uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas e lá os Estados Unidos disseram tudo ao contrário do que aparece na mensagem, né, no dia seguinte, publicada nas redes sociais pelo presidente Trump. Então, ainda desconhecemos os termos desse cessar-fogo. Nós temos que ver se o cessar-fogo vai se transformar em uma paz permanente ou se a gente vai ter um cessar-fogo, mostrar que só parte dele é cumprido, se ele tem tempos para, enfim, se em algum momento ele é suspenso, depois com mais esforço dos Estados Unidos ele volta a vigorar. Não sabemos então ainda se esse cessar-fogo, né, Natália, de fato ele vai se estender no tempo. Parece que do lado do Irã, essa declaração, como você colocou na questão anterior, né, de que não foram destruídas instalações, quem ganhou a guerra foi o Irã deu um tapa na cara, né, dos Estados Unidos, de Israel e tudo mais. Cada um sabe que tem que falar para consumo interno, para os seus eleitores ou para a sua população. Então, esse é um ponto também que temos que estar atentos. Exato, e me parece que é uma demonstração do lado do Irã de que as coisas realmente não foram resolvidas, porque o Irã, quando diz que ainda consegue, né, ainda tem capacidade de produzir talvez até uma bomba atômica, ele atinge exatamente a justificativa lá atrás do ataque de Israel, né? Israel fez esse ataque preventivo porque estava observando a produção nuclear do Irã e aí fez esse ataque preventivo lá atrás. Ao mesmo tempo que Israel vive uma outra guerra, né? Vive uma guerra com os palestinos em Gaza, cada vez mais violenta, e que nesses últimos dias a imprensa mundial ficou muito focada nesse novo conflito de Israel com o Irã e que observou com menos atenção o conflito de Gaza, o que pode ter sido também muito perigoso, né? Porque, enfim, as pessoas seguem sofrendo bastante ali na região, né? E, por outro lado, voltando a esse conflito específico entre Israel e Irã, foi interessante que você puxou esse gancho do Conselho de Segurança, né, da ONU, que se reuniu no domingo. No sábado teve esse ataque dos Estados Unidos ao Irã. Donald Trump tinha dito que, nessa semana passada, tinha dito que precisava de 2 semanas para discutir se entraria ou não efetivamente na guerra. Deu 3 dias e ele fez os ataques.
surpreendendo, né? O mundo todo. Aqui no Brasil era 9 horas da noite, no sábado, e o Brasil, assim como o restante do mundo, se surpreendeu com esses ataques do Trump, porque ele tinha dito que demoraria 2 semanas para decidir. 3 dias ele foi lá e atacou. E aí atacou muito num sentido de a gente está atacando, mas a gente quer paz, a gente quer o cessar-fogo, né? A gente está mostrando que tem força, que está ali participando, mas na verdade a gente quer um cessar-fogo. E aí realmente ele aconteceu. Só que nessa reunião do Conselho de Segurança, a gente teve mais países falando sobre, né, a questão. Foi mais uma repetição também da discussão ali entre Israel e Irã, mas tivemos Reino Unido muito mais alinhado aos Estados Unidos. E também do outro lado, a gente teve Rússia dizendo que poderia servir como um país neutro ali nesse conflito, e o Xi Jinping, né, ligando, enfim, representante da China ligando para Putin para falar, ó, não vamos manter tudo calmo, não vamos entrar nessa guerra, porque pode ser muito ruim para todo o mundo. Então, a gente viu alguns países se movimentando, mas ninguém, assim como você disse, realmente entrou assim como foi o caso dos Estados Unidos. Então a gente vê, assim, acompanha com muita atenção esses próximos passos, porque Israel segue nesse conflito com o Irã, que pode voltar a qualquer momento, como a gente tem percebido, mas também segue intensificando a violência contra Gaza, né, professor? Sim, Natália. A situação de Gaza segue terrível, porque ali é um projeto, né, do Netanyahu e também de uma parte do governo israelense, né, até parte da sociedade, que é um projeto colonialista, que não é de agora, não começou em outubro de 23, que é a proposta do Netanyahu. Ela é conhecida antes desse conflito, que era tentar empurrar o máximo de palestinos da faixa de Gaza em direção ao Egito e fechar o portão. Vimos uma declaração gravíssima, né, no entendimento, claro, do presidente Trump, logo no início do seu governo, dizendo que gostaria de trabalhar junto com Israel para remover os palestinos da faixa de Gaza, reassentá-lo em outro local e entregar toda a faixa de Gaza a Israel, inclusive com a proposta de fazer um resort na região. Então, assim, mostra a insensibilidade, a indiferença do sofrimento, com o sofrimento dos palestinos, porque o acesso à água, a remédios, né, o acesso até ao pouco que sobrou de saúde, né, de atendimento hospitalar, médico, a faixa de Gaza, segue fortemente controlado por Israel. Então, a situação da faixa de Gaza, ela só piorou, como você bem destacou, em relação ao ser ofuscada, né, pelo conflito também gravíssimo entre Israel e Irã. Outro ponto importante, Natália, é que é o seguinte: quando a gente regressa um pouquinho no tempo, volta um pouquinho no tempo e chega ao final do ano de 2002, os Estados Unidos, né, com o Colin Powell, que era o secretário de Estado à época do governo Bush, ele estava no Conselho de Segurança das Nações Unidas tentando convencer os demais países de que o Iraque tinha armas de destruição em massa, que o Iraque tinha, portanto, armas, entre outras, armas nucleares. E naquela época nós tínhamos tanto a Agência Internacional de Energia Atômica dizendo que não, assim como teve uma inspeção, né, uma equipe coordenada pelo Hans Blix, que também atestou, né, no Conselho de Segurança das Nações Unidas que não tinha esse armamento. Retornando aqui ao nosso ponto, Israel e Irã, o que as agências, uma das agências de inteligência dos Estados Unidos relatou, ainda que num relatório, né, considerado provisório, é de que não tem essas armas lá no Irã. Tá? Então, o que a gente precisa é que a Agência Internacional de Energia Atômica siga fazendo seu trabalho no Irã, porque o Irã ainda é parte do Tratado Não Proliferação, e reforce, inclusive, essa equipe. E o ponto é que, será que os Estados Unidos vão considerar esses relatórios? Será que os Estados Unidos vão considerar, né, o direito internacional? Será que os Estados Unidos vão agir como agiram em 2003, ignorando todas as evidências, enfim, as informações qualificadas que foram apresentadas à época,
e que anos depois a gente viu o Tony Blair, né, o ex-primeiro-ministro da Grã-Bretanha, pedindo desculpas publicamente ou fazendo uma espécie de meia-culpa, né, melhor dizendo, de que de fato a Inglaterra embarcou, né, enfim, né, numa estratégia dos Estados Unidos, né, e que se mostrou depois que não tinha fundamento. E o que a gente viu? O Iraque que ficou destruído, destroçado e segue em grande parte assim até hoje. Então, os Estados Unidos precisam reforçar para que a gente, enfim, o apoio à Agência Internacional de Energia Atômica das Nações Unidas, de tal modo que seja feito o trabalho dela. Se tiver que ter uma comissão independente também, nomeada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, que assim o façam, né, de tal modo que a gente precisa saber o que acontece lá de fato. O Irã vinha colaborando, mas os Estados Unidos interrompeu o diálogo com eles e acabou fazendo esse ataque que podia, né, tá considerado por alguns uma antessala de uma guerra de grandes proporções no Oriente Médio. Olha, professor, queria ler uma notinha aqui do Metrópolis.com que fala justamente aí sobre Israel e Gaza. Porque o ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, pediu nesta quinta-feira uma interrupção completa da ajuda humanitária à faixa de Gaza, alegando que o grupo Hamas está assumindo o controle dos bens e alimentos fornecidos. Na rede social X, o ministro divulgou a declaração em um vídeo que mostra homens armados entre caminhões com suprimentos. E ele disse o seguinte, abre aspas, a ajuda humanitária que atualmente entra em Gaza é uma vergonha absoluta, fecha aspas. O ministro alegou que o que é necessário em Gaza não é uma interrupção temporária de ajuda humanitária, mas sim a cessação completa. Ele falou também, abre aspas, quando eu, infelizmente, fui o único que votou há 1 mês e meio contra a autorização da ajuda, o que para mim era claro que daria fôlego ao Hamas, houve quem zombasse de mim e afirmasse que a ajuda que entra na faixa de Gaza norte seria apenas por 10 dias, fecha aspas. E ele conta que o Hamas está assumindo o controle das quantidades de alimentos e bens que contribuem para a sobrevivência. Eu recordo, e aqui também tem no Metrópolis.com, o detalhamento dessa história, né, da ajuda humanitária. A situação alimentar na faixa de Gaza é crítica. A ONU estima que mais da metade da população enfrenta níveis extremos de fome. Desde o início da guerra, em outubro de 2023, a escassez se agravou com o bloqueio à entrada de insumos e com um cerco militar à região. O número de palestinos mortos enquanto aguardavam por ajuda humanitária na faixa de Gaza chegou a 516, segundo a Defesa Civil local. Então a gente tem mais essa declaração, né, agora do governo de Israel, pedindo a interrupção total dessa ajuda humanitária à faixa de Gaza. A gente vê essas imagens, né, muito tristes, das crianças, de mulheres, de pessoas de idade ali nessas filas sedentas, né, desesperadas por comida, e aí agora Israel querendo o fim, né, a interrupção completa dessas ajudas. Eu lembro também que a gente teve agora um brasileiro que tentou ir naquele barco, né, o Flotilha da Liberdade, junto com a Greta Thunberg. A gente falou mais sobre isso, né, sobre essa ajuda humanitária, muito há 2 semanas, 1 semana e meia, quando a gente teve o nome do brasileiro, o Thiago Ávila, indo lá e ele foi pego junto com a Greta e os outros integrantes do barco. Eles estavam tentando ir para lá para levar um pouco de ajuda, mas principalmente para começar a fazer esse corredor humanitário que é sempre muito importante em situações de guerra em que os civis sofrem muitíssimo, né? Tem ali a guerra num primeiro plano, mas num segundo plano sempre tem gente que mora nessas regiões que morrem dentro de todas essa tecnologia, né, de armamento, professor. Natália, você tinha mencionado outro ponto, o Trump pedindo perdão ao Netanyahu, né? Isso. E ele pede perdão, provavelmente se dirigindo, né, ao parlamento, ao sistema judiciário de Israel. Mas nós sabemos que a África do Sul, ela levou à Corte Internacional de Justiça, né? Enfim, apresentou, né, uma denúncia contra Israel por genocídio, e o Netanyahu, inclusive, ele foi, né, sentenciado pela Corte Internacional de Justiça.
Ou seja, foi reconhecido a posição de que outros países apoiaram a proposição da África do Sul de que o que está ocorrendo na faixa de Gaza é um genocídio. No início, houve muita polêmica quando o presidente Lula chamou, né, pelo nome o que de fato está acontecendo na faixa de Gaza. E agora se somaram a interpretação, ou seja, essa designação do presidente Lula, agências internacionais, enfim, e outros especialistas em situação de guerra. E o ponto é que é inimaginável a gente pensar a faixa de Gaza não poder receber a população que está lá com sofrimento, como você destacou, crianças, mulheres, enfim, idosos, pessoas com baixa capacidade reduzida de locomoção, como a gente vê nas imagens, enfim, fotografias, vídeos pela imprensa, né, imprensa nacional e internacional. O ponto é que a faixa de Gaza é um dos lugares mais densamente povoados no mundo, ou seja, quantos habitantes tem por quilômetro quadrado. A destruição da guerra deixou escombros e mais escombros. Então, a precária infraestrutura que a faixa de Gaza tinha, porque foi possibilitada em partes pelos acordos de paz de 1993, assinados, portanto, há 32 anos, mas que acabaram em poucos anos, em poucos anos ficando pelo caminho. Então, o que a gente vê desde o início, né, desse ataque de Israel à faixa de Gaza, a ideia de Israel, o objetivo principal de Israel era destruir o Hamas. Matou um dos seus líderes, né, enquanto ele estava em Teherã, sempre tentando trazer o Irã para o conflito, né, desde o início. O então presidente Biden dos Estados Unidos não entrou, não embarcou nessa proposta do Netanyahu, né, nesse objetivo. E 2 anos, né, já 3 anos após aqueles atentados, né, perpetrados por Hamas em outubro de 23, Natália, o que nós temos é o Israel reconhecendo que o Hamas, de certa forma, continua aí. Agora, não é porque a ajuda humanitária chega à faixa de Gaza que ela está sendo capturada pelo Hamas, me parece, e que essa ajuda é politicamente orientada, né, pelo Hamas, ou seja, entrega para um, não entrega para outro. A questão é que até circular na faixa de Gaza hoje é difícil. Uhum. Então, o que nós temos é um confronto da realidade com essa proposta desde que, né, o ministro da Defesa de Israel faz. Ou seja, imagina o que seria deixar a faixa de Gaza sem os poucos remédios que ela recebe, sem água e sem alimento. Ou seja, isso seria deixarem abandonadas a própria sorte, por lembrar que a faixa de Gaza está cercada completamente por Israel. Completamente por Israel. E quem controla a entrada é Israel. Então, a questão de que, no início, Israel, né, levantava a suspeita de que entre os caminhões com ajuda humanitária poderia passar armas, enfim, e algum, né, apoio ao Hamas, né, com mais armas e coisas e tal. Isso não se comprovou ainda. Então, assim, é importante que a comunidade internacional siga não só acompanhando, mas também questionando as ações de Israel, porque nós já passou, né, da hora de cessar esse conflito, e que o presidente Trump poderia ter o mesmo empenho que ele tem demonstrado no conflito, né, entre Irã e Israel, para colocar fim a esse genocídio, sim, que está ocorrendo na faixa de Gaza. É isso. Conversamos com Roberto Goulart Menezes, nosso professor internacionalista aqui da UNB, aqui de Brasília, sobre todas essas questões e desdobramentos desse cessar-fogo muito frágil entre Israel, Irã e Estados Unidos, já que estão completamente dentro aí da guerra ao lado de Israel. Professor, muito obrigada, viu? A gente com certeza conversa numa breve oportunidade. Obrigado, Natália, pelo convite e um bom trabalho para vocês. Obrigada.